A história de Bragança é fascinante, né? Tá recoberta de memória, invenção de tradições, confirmações e não confirmações, memórias antigas que reportam ali a presença dos franceses, que não fundaram nada em Bragança, muito menos em julho de 1613, mas aquela memória existe escrita no livro. Há uma coisa bem interessante, foram aos clássicos, foram aos literatos, e um literato sacerdote jesuíta, para falar dessa memória do Caeté, absorveram ali como todo lugar da Amazônia. Vão absorver o discurso das fontes das memórias. Bragança absorveu isso também e tratou 1613 como uma data oficial. A Bragança é tão mais recente quanto se imagina. O território foi doado em 1622, a vila foi organizada a partir de 1634. E esse ponto de grande interseção para a fundação de uma nova vila portuguesa, já no período pombalino, é 1753, instalada um ano depois. E depois cidade de Bragança em 1154, quer dizer, há um percurso de datas bem marcantes. Quando você vai observar, um traço dessa história toda certamente é a colonização portuguesa. A colonização portuguesa ela passa por todo o percurso histórico da cidade, desde a colônia até a República. Você tem uma presença muito grande de portugueses no início, de açorianos no século XVIII e também logo a introdução da mão de obra africana, dos negros que foram escravizados, boa parte que organizou tudo isso que a gente vê hoje como cultura iniciou ali com eles, com a Irmandade do Glorioso São Benedito de Bragança, e também a presença muito grande do indígena, que já era o dono do território, que estava aqui, que deixou traços no nosso cotidiano, no nosso viver, no nosso lugar. Está cheio de resquícios indígenas, arqueológicos por aí.
Claro, muito tempo antes da colonização portuguesa, muito tempo antes, e eram os práticos da navegação, que os portugueses vieram atrás também para entrar nos rios. Eram as pessoas que sabiam os caminhos da mata e eram também os primeiros trabalhadores do reino, do governo, tornados cidadãos, cristianizados, aculturados, vitimados, dizimados. Depois o negro africano veio e foi trabalhar na cidade como empregado doméstico, também foi para os campos trabalhar na parte de agricultura, pecuária. Mas na cidade desenvolveu essa faceta da cultura e da religiosidade. Cultura no sentido do evento social e religiosidade no sentido de trazer, juntar o catolicismo e suas crenças, o lundum, a sensualidade, a dança, né? Essa mística toda que envolve a beleza da mulher, que envolve o dançar, que envolve o cantar. O cantar do esmoleiro é um cantar africano. A dança circular está em todos esses rituais. Então fazer o retumbão, fazer o chorado, fazer o lundum aqui, Bragantino, que é a festa de São Benedito, que tem o lundum bragantino, e cerrar os rostos para dançar de forma mais séria. Isso vem daquele momento da escravidão. Nós atravessamos então isso no 18 para o 19, com um boom dessa modernidade que veio para a Amazônia e veio através de várias iniciativas. A construção do casario, um pouco da arquitetura está impressa na igreja, nas casas, nas residências, nos prédios públicos, no coreto. A Estrada de Ferro foi o laço, né, que fez com que esse presente da modernidade tivesse aqui em Bragança uma interessante observação no tempo. A pessoa acreditava estar vivendo um novo tempo, então a imprensa muito forte, muitos impressos, muitos jornais, a circulação de informação na mão dessa elite comercial que virou elite política e que depois vai atuar nos governos, vai fazer esse olhar para Belém. A Estrada de Ferro foi muito importante porque escoou a produção do homem do campo, que já existia de maneira mais incipiente no lombo do cavalo, no rio, nos barquinhos e também nas grandes embarcações que faziam esse Guamá, esse Oceano Atlântico saindo de Bragança. Então a Estrada de Ferro vai entrelaçar e selar essa ligação com Belém e deslocar o olhar, que era para o Maranhão, deslocar o olhar para a capital. E aí absorver muito da capital, da educação, trazer muita coisa de lá, trazer também os produtos da modernidade, louça, tecido, fazer as casas comerciais terem um crescimento e uma diversidade de produtos à mesa do Bragantino. O trem modificou os horários da cidade, né? O vai e vem da cidade foi modificado pelo trem. As pessoas acordam de manhã para ir à feira, porque aquele horário marcou tudo, e o imaginário, até as visagens e assombrações, lendas urbanas de Bragança estão ali marcadas com o trem. Na memória, por exemplo, do Café das Almas. Então, esse percurso histórico é bem interessante para você entender uma cidade eminentemente portuguesa, de costumes provincianos, de famílias ainda que ainda guardam tranquilidade, sentar na porta de casa. A gente não pode fazer isso hoje, né? O século XXI já não nos permite. Mas também é uma cidade que vive muito do trabalho ordeiro da sua população, nesse vai e vem, que eu vou lá embaixo ver a feira, eu vou subir. Cidade plana completamente, né? Mas subir, descer, eu vou ali na feira, quer dizer, ver o baixo dali do mercado, vou lá embaixo, vou pegar o produto que veio da roça, vou comprar o peixe e tal, que é o litoral, né? Mas também marcou uma contribuição muito grande da cultura, o entendimento do que é Bragança hoje. E eu avalio não por ser apenas um tema de minha pesquisa, mas porque encontramos esse cartão postal de Bragança. Esse percurso dessas Braganças, né, que a gente diz, é muito legal. A Vila Souza do Caeté, que hoje é chamada Vila que Era, porque na fala diziam assim, Vila que Era Bragança. Não, Vila Souza do Caeté
do outro lado do rio, a margem direita, que é organizada pelo Álvaro de Souza, recebeu a capitania do rei de Portugal e organizou lá um núcleo populacional, comercial, etc. Não deu muito certo. É o primeiro desses pontos coloniais, né? O segundo ponto vem ser a aldeia São João Batista, que é uma missão jesuíta. Nós já temos 2 pontos no século XVII, que os estudos de colônia estão apontando aí uma relação muito interessante entre os indígenas, os sacerdotes da época, né, os líderes indígenas dessa região e os colonizadores, inclusive com embates violentos. Aqui, desse lado onde nós estamos, já é uma ideia pombalina de cidade, bem mais moderna. Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão do Marquês de Pombal, numa dessas visitas que fazia às vilas, encontrou isso aqui tudo desolado. Não tinha condição de sobreviver, os açorianos que vieram, menor condição. E ele vai escrevendo isso, legal que é claro que a gente vai ler o documento, mas também contestar essa informação, né? Transferir por outro lado, fundar uma vila com a intenção de dar a ela o nome de Bragança, em homenagem à família que reinava em Portugal, dos Bragança, mas acoplar tudo isso sobre o regime desta vila. E aqui colocar um comando militar, etc., um almoxarifado, umas casas comerciais, e legal, porque ele vai organizar inclusive o quadrilátero da cidade, dividir ela todinho com a igreja que já estava sendo construída, que era a matriz de Nossa Senhora do Rosário, a padroeira de Bragança, Nossa Senhora do Rosário, e depois lá no século XIX transferiram para ser São Benedito e deram a igreja de São Benedito para os brancos. Essa aqui é uma curva bem interessante, já é a bacia do rio, saída dele para o Oceano Atlântico. É o que passa na frente da cidade e recebe o movimento da maré. E também era o lugar onde se tinha uma pesca artesanal muito forte. É por aqui que chega São Benedito da Praia, um lugar também de diversão. O Caeté poetizado, romantizado, de literatura bem legal. Mas a frente da cidade está bem na frente do Caeté, porque era também essa ideia. E tudo que foi construído a partir desse largo era então para compor a cidade. Então a cidade vai aumentando a partir desse pequeno núcleo. A casa do comandante militar, o almoxarifado, um pouco de comércio, a cerca que dividia Bragança do restante de tudo. Então essa vila era Bragança, em 1753, com a intenção de organizá-la um ano depois instalada. E depois, 100 anos, exatamente 100 anos depois, vira cidade. É muito recente, né? Mas guardou uma memória aí que dizem que tem tudo isso de idade. Mas fica legal porque é o mistério da memória, né? Ninguém consegue encontrar, e aí uma pessoa vem e diz que não, outra pessoa diz que vai e tal. E é muito legal tudo. Conviver com esses movimentos de memória. O mais interessante é saber o que nós fizemos disso que foi feito de nós. Se essa Bragança serve realmente para o que ela foi organizada, se as pessoas daqui tão ordeiras, né, respeitam e atuam com relação à defesa dessa história, das suas memórias, das suas tradições.
Pará é uma cidade que tem aí 400 anos de história, uma das primeiras aí do polo de ocupação portuguesa. É uma cidade muito hospitaleira, acolhedora. É uma cidade assim que vive muito das suas tradições, né? Gosta das tradições dela. Uma cidade muito religiosa. Bem-vindos a essa cidade hoje num dia tão especial, né? Da cidade, que é o dia de São Benedito. A única cidade do mundo que comemora São Benedito na data dela, numa data que não é a data do santo de fato. A gente está aqui na Praça das Bandeiras, é uma das praças mais movimentadas da cidade, onde acontece aí a vida noturna, social da galera, ponto de encontro, né, de amigos, namorados. Aqui na Praça das Bandeiras a gente tem também vários elementos que contam um pouquinho da nossa vida, do dia a dia do Bragantino. Bragança realiza há mais de 30 anos os Jogos da Semana da Pátria. E aqui na Praça das Bandeiras acontece a chegada do fogo simbólico. Então vocês imaginem uma abertura de Olimpíadas mini para uma cidade. Aqui ao redor da Praça das Bandeiras a gente pode ver também alguns elementos da cidade que fazem parte da história da cidade. E de como a igreja também ajudou a transformar algumas coisas na vida social e educacional do município. Então aqui a gente vê aqui atrás da gente o Instituto Santa Terezinha. Ele foi fundado em 23 de novembro de 1937. Começou como educandário para jovens e ao longo do tempo foi se transformando no que é hoje uma escola que forma as diversos cidadãos bragantinos e das cidades do entorno. Porque a gente tem cidades próximas que ainda mandam seus filhos para estudar aqui. É gerido pela Diocese, pela Congregação das Irmãs de Santa Terezinha. Aqui na nossa esquerda, à direita de vocês, a gente tem a Fundação Educadora. A Fundação Educadora, eu sempre falo que é o nosso primeiro sistema EAD. Dom Eliseu, quando veio para Bragança se tornar bispo, ele também fez a escola, ele tinha essa preocupação da educação das pessoas. Então ele fez o sistema de ensino à distância via rádio. Então hoje quando a gente vê, o governo vai dar aula via rádio, aí, nossa, que legal, uma coisa nova. Aqui em Bragança já é uma coisa que tem mais de 50 anos. E ela também faz evangelização pela rádio. Hoje ela tem duas rádios, uma é mais voltada agora à parte de evangelização e as duas fazem a parte de aula educacional também. Aqui, gente, a gente tem a igreja de Nossa Senhora do Rosário. E aí uma curiosidade, vocês sabiam que Nossa Senhora do Rosário, ela que é a padroeira do município? Muita gente acha que é São Benedito. São Benedito não é o padroeiro, ele é o copadroeiro. Bragança é tão chique que ela tem que ter padroeiro e copadroeiro. Bragança ela foi colonizada por portugueses. Então você vai ver santos portugueses, assim como no Pará. Outros municípios que os santos portugueses são os santos de devoção, principalmente as Nossa Senhora do Rosário, Nazaré, Fátima, né, e por aí vai. Então aqui em Bragança não é diferente. Eles vieram colonizar e aí eles escolhem os santos de devoção deles. E aí já o São Benedito ele veio um século depois, quase dois, né, essa devoção a ele, já com a vinda dos pretos escravizados. Em 1750 ela foi construída a igreja lá de São Benedito. Ela era a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Quando veio a devoção ao São Benedito, eles pediram para os seus senhores um lugar para construir.
E aqui naquela época, isso aqui era uma área marginalizada, afastada da cidade. A cidade era ali pela orla, chegava no máximo nessa rua aqui. E aí eles escolheram um ponto alto. Eu sempre digo assim, gente, devia ser uma vista linda, porque aqui é uma descida e você dá de frente para o rio. E eles começaram a erguer esta igreja a São Benedito. Quando foi lá no ano de 1854, eu sempre gosto de dizer assim, a elite deve ter achado a igreja imponente, maravilhosa, linda, então eles pegaram e fizeram uma troca. Então essa igreja, hoje é Nossa Senhora do Rosário, mas ela foi a igreja de São Benedito de fato. Hoje, o que a igreja faz? Ela, uma vez por ano, tem coisa de 5 anos, eles começam nesse período, mais ou menos, que foi trocada a igreja, eles fazem uma troca simbólica durante 1, 2 dias, aí aqui ficam os 2 dias sendo São Benedito e lá Nossa Senhora do Rosário. Quando trocou, ela não estava totalmente pronta, e aí os jesuítas terminaram de levantar ela. E ela tem um estilo mais neoclássico, já acompanhando com os outros estilos aqui da praça. Como outras construções no estado, ela também foi feita aí com a gordura da gurijuba, pedras, barro, que a gente não tinha aqui a bendita da gordura da baleia para fazer. Ela passou por algumas intervenções, algumas reformas, e aí ela perdeu alguns elementos dela, mas ela hoje tem algumas pinturas que você pode ver um pouquinho da vida de Maria, sempre alguns fatos da vida de Maria relacionados a Jesus Cristo. Então, a Anunciação, Nascimento, sempre entrelaçando os momentos de Maria com Cristo. Você pode ver nas laterais os vitrais. Nesse vitral aqui da esquerda você ainda vê o vitral original, da direita eles já refizeram, que tem a imagem dos 2 bispos, Dom Eliseu e Dom Miguel Giambelli, que estão enterrados aqui na igreja. Também nas laterais você vê alguns santos de devoção da cidade. Nossa Senhora do Rosário tem uma festividade, mas não tem tanto aquele apreço das pessoas terem muita gente igual é São Benedito e o Círio, que é um fato assim até curioso, já que ela é a padroeira da cidade. Aqui a gente tem o Palácio Episcopal da cidade. Ele também, em construção neoclássica, faz parte de toda essa composição de prédios aí da diocese. Ele hoje abriga aí a cúria da diocese, casa de padres também, e aí mora o bispo. Funciona toda a parte de gestão da igreja. Aqui essa praça já foi a Praça Matriz, hoje ela é a Praça da Catedral. Ali no centro, aquele obelisco, ele é um obelisco que ele foi feito em comemoração ao centenário da adesão de Bragança à independência. A nossa cidade também, ela aderiu um pouco depois do estado do Pará, por conta de problemas de comunicação e também porque a cidade naquela época ela resistiu aí à independência. E aí a gente pode aqui ver, ler no letreiro, os nomes dos intendentes da época, do governador da época. Aí nós temos aqui o Banco do Brasil, construído dessa forma para com um pouco restante aqui, mas ele não é um prédio antigo. Aqui
gente atualmente é o Liceu da Música, mas aqui já foi escola, durante muitos anos funcionou como escola, a Monsenhor Mâncio Ribeiro, mas essa escola também ela já foi prisão na ditadura, já foi usada no período de guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, ela foi utilizada também. Mas por muitos anos ela ficou como sendo uma escola aí. Então aqui nesses porões aqui já foi prisão e já foi sala de aula, né, que é muito curioso. E aí o prédio ele foi fechado para reformas e ficou por muito tempo fechado. E aí o governo do estado retomou e como um presente ao município pelos 400 anos, eles fizeram esse projeto para se transformar no Liceu da Música. Muito por conta dessa tradição da marujada, dos tocadores dos instrumentos, rabeca, banjo, por aí vai. E Bragança ela tem uma história voltada à música, não só a marujada, mas também aqui a gente já teve festival de música na década aí de 80, 90. Músicas que cantam a cidade, a praia, cantam São Benedito. Então a gente assim, espera que realmente o Liceu venha para trazer de volta mais ainda e reforçar mais ainda essa cultura pela música na cidade. E aí de presente fizeram o Teatro Liceu. E ele é o primeiro teatro do interior do estado. E ele tem todo um suporte, um aparato de teatro. A orla da cidade. Aqui onde a cidade de fato começou a nascer e crescer. Então aqui, gente, vocês vão ver aqui do outro lado algumas casas daquela época, né? São casas que resistiram de fato ao tempo. Você consegue ver algumas casas aí de época, famílias tradicionais daqui da cidade. Essa chamada aí do governo dessas famílias fez com que a cidade fosse crescida a partir disso. E hoje o que é, né, conhecida principalmente pela produção agrícola. Veio famílias de açorianos, depois veio as famílias de espanhóis, alemães para a exploração aí da cidade, para a produção agrícola. Então hoje essas casas, algumas ainda são residências, hoje seu comércio, como aquele exemplo do Bem-Querência também. E aí aqui, gente, é onde a gente tem toda essa efervescência da cidade. Você vai ver muita questão da cultura, a tradição da cultura ali religiosa, da parte profana, no mesmo lugar. Você vê, por exemplo, durante o carnaval, deu 7 horas da missa, para a missa acontecer. Onde é que você vê isso? Né? É raro, não sei se outro lugar do Brasil existe. Então Bragança ainda tem muito disso, do respeito, né, à religião, à religiosa. Tudo ao redor da cidade vai ver o giro dessa devoção ali. Construído o mirante em honra a São Benedito, no ano de 2007, 2008 começou a construção dele. Aqui tudo gira em torno disso da cidade, você vai ver época de novembro aí, Círio Fluvial, 8 de dezembro, chegada do santo aqui também, né, do Santo da Praia, depois dessas imolações. Então aqui você realmente vai ter esse encontro, essa efervescência da cultura da cidade, né? E aí você vai ver cada vez mais crescendo outras coisas aqui no entorno da orla mesmo.
Praça Antônio Pereira, uma das praças também mais antigas, né? Aqui, gente, o coreto, maravilhoso, foi trazido lá da Alemanha, todo em ferro, para ser construído aqui em Bragança. Bragança guarda uma ligação muito interessante entre essas cidades litorâneas com Belém, especialmente por sua população pesqueira, pelas ligações que existem do rio. Como a gente está vendo, o rio está cheio de barco. Eles fazem essa economia hoje, que é uma marca da cidade de Bragança, de maneira a demarcar um momento de crescimento da economia pesqueira que deu um salto, né, na década de 90, com a vinda dos cearenses, mas desarticulação também da pesca artesanal. Esses atrativos econômicos acabam também gerando possibilidades de atrativo turístico. E Bragança tem muito disso, guarda muito disso. Vários atrativos culturais, naturais, ambientais que nós temos na cidade. Toda essa área litorânea, muito igarapé, lugares mais paradisíacos para se visitar, mais tranquilos. A praia oceânica de Ajuruteu, que é absolutamente linda. Somos muito privilegiados por termos Ajuruteu aqui perto. Toda a área de manguezal para se visitar. Os campos naturais que se alagam no final do ano lindamente. A questão hoteleira que vem crescendo em Bragança, os eventos que trazem muita gente, a educação cresceu muito em Bragança, especialmente com a instalação do campus da Universidade Federal do Pará em 1987. A veia turística de Bragança está na possibilidade de viver esse cotidiano. Você tem tudo aqui. Uma festa majestosa, São Benedito com São Marujá. A melhor farinha do mundo. Eu não digo isso por ser bragantino, eu digo porque disseram isso da farinha. Só estou repetindo aqui uma fala que é comum. Claro, Bragança é a mãe dessa região toda e se faz farinha igual em todo esse território. Mesmo com a ciumeira que isso causa, isso é apenas uma certificação do que já existe e que é produto do homem da roça, que é produto do trabalhador da farinha, que às vezes nem foi consultado para saber se quer uma certificação geográfica, mas que continua fazendo a farinha crocante, baguda, né, como a gente chama, amarelinha, bem torradinha, e que vai continuar fazendo isso pro resto da vida. A certificação é importante, mas é sobretudo importante para eles saberem que a gente ainda tem o cara que faz e põe a mandioca para descansar no leito do rio, e depois tira rapidinho e faz a farinha. O mirante de São Benedito, feito no Camutá, foi uma ideia da prefeitura, né, de fazer, na época. O lugar do Camutá é o lugar onde sai a última parte da esmolação de São Benedito em peregrinação pela região das praias para chegar na cidade. Uma travessia que se transformou num grande evento no dia 8 de dezembro. São Benedito sai de lá, dá uma volta no Caeté e desce no Caixe.
E a Marujada entra na esmolação naquele 8 de dezembro. É a hora que ela realmente entra, porque está esperando sua vez de chegar. E é o santo mais celebrado. O Camutá era uma comunidade indígena, está escrito no seu nome, e ainda celebra São Benedito, Nossa Senhora da Conceição, de maneira muito evidente lá e muito forte. Então construir o São Benedito ali é demarcar um lugar da tradição religiosa e desse momento em que se festejava, eu acho que 210 anos da festividade, e resolveram fazer a estátua. Depois ela caiu e foi restaurada pelo governo do estado. E às vezes a gente não se dá conta do movimento de olhar para a imagem, como esse protetor abençoando Bragança e vendo a vida com os olhos de São Benedito. Então, além de ser uma atração turística, um monumento turístico, uma estátua, é um lugar também que você enxerga um pouco da devoção religiosa, cultural, do evento que a festividade se transforma. O mirante marca isso. E a outra coisa que é o nome, mirante. Talvez não seja só pra gente mirar a cidade. Talvez seja para que ele continue nos observando, nos olhando, cuidando de nós, na escultura ali daquela imagem, que está olhando Bragança e nos apresentando Jesus e nos observando e cuidando de nós. Essa é a matriz do Rosário. Depois de muito tempo que ela foi dada aos negros, em troca deles entregarem a igreja catedral, que hoje é Nossa Senhora do Rosário. A catedral foi construída para ser a igreja de São Benedito desde 1854 e ela foi terminada em 1872 e trocada em novembro daquele ano. Então a Irmandade de São Benedito estava propondo fazer um templo maior para celebrar o seu santo. A Irmandade de São Benedito era, no final do século XIX, a Irmandade que mais crescia e, inclusive, crescia com o embranquecimento. Os senhores brancos começaram a fazer parte do quadro da Irmandade. E esse embranquecimento também gerou um conjunto maior de joias para que a Irmandade pudesse também atuar, crescer, construir. Os brancos da Irmandade do Rosário achavam que essa igreja era muito pequena para os festejos da padroeira. E é um período escravista, de imposição dessas ordens do branco. E trocaram a igreja, deram essa para os negros, para a Irmandade do Glorioso São Benedito de Bragança, e a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário ficou com a catedral. Depois, foi um objeto de disputa entre 1969 e 1988, a igreja acabou ficando com outro templo também. Só tinha esta igreja no início da festividade de São Benedito, em 1798, não existia outra. Tem um espaço de tempo aí quase 60 anos para a construção da outra. Então, aqui se celebrou a festa do Rosário e pela carência de sacerdotes, por uma lógica da época, que vinha celebrar as festas magnas do catolicismo, eles vinham celebrar o Natal, e aí era uma festa eminentemente branca, mais classista, rebuscada por branco, e o branco celebrava o Natal. Um dia depois o negro celebrava São Benedito. Há, inclusive, uma ligação muito litúrgica, cromática com o período. Se você vê bem aquele azulzinho, é bem advento. E o vermelho é Marte, que é Santo Estevão, 26 de dezembro. Então a pessoa acaba inconscientemente adaptando-se àquele contexto, né? E a igreja celebrava do lado uma palhoça pequena, segundo os relatos que a gente conseguiu do passado, celebrava do lado de São Benedito. Mas a festa de São Benedito foi celebrada na igreja.
Não existia você não pode entrar aqui. Existia uma limitação e um direcionamento de espaços, o dia que você vinha para cá. Porque a marujada aconteceu também dentro da igreja. A parte de conjunto de danças também aconteceu dentro da igreja. E ainda, por certo, acontece. O que é o interior e o exterior? É uma dança circular de origem africana e indígena. Todos os rituais que envolvem manifestações culturais, santos populares, especialmente ligados aos africanos e aos indígenas, têm na roda o seu movimento de início e fim. E hoje a igreja acontece em restauro. Nosso pároco organizou um restauro, pensou uma coisa e depois descobriu que estava realmente precisando de um restauro maior e melhor. A responsabilidade é realmente muito grande, então a igreja vem fazendo esses reparos agora de maneira a deixar o templo realmente restaurado. É um barroco simples, né, amazônico bem simples. Não tem um embelezamento tão grande da estrutura dos traços, mas ela é uma igreja muito bonita, pequenina, de uma torre cineira só. E fica de frente pro rio. São Benedito abre a porta e tá dentro de Bragança. Todo mundo passa, vai e vem e se abençoa aqui, se olha para cá. É muito bacana isso. Esse movimento é muito legal. Os negros que organizaram a Irmandade se reuniram no número de 14 e pediram a permissão dos brancos e a permissão de Belém, do Bispado do Pará, que só foi dada em janeiro de 1799, mas eles organizaram a Irmandade no 3 de setembro de 1798. Eu avalio que para organizar uma Irmandade já se tinha que acolá um culto em Gênese, sendo gerado nessa população escravizada e também livre e liberta da cidade, que eram os escravizados que atuavam no limite urbano, na casa das pessoas, escravos domésticos. E aí a igreja permite que isso aconteça e a festa vem ocorrendo com alguns objetivos bem marcantes. Celebrar o padroeiro, festejar anualmente, construir a igreja e assistir os seus irmãos. Na hora da morte, na hora do adoecimento, juntar a igreja para rezar por eles. É muito legal o papel que a Irmandade vai exercer como um estandarte de esperança para a liberdade e de resistência no momento também de imposição muito forte do catolicismo entre a população escravizada negra. É preciso civilizar aquele grupo social, como se fez com o indígena. Há um poder sobre a cultura, sobre a religiosidade do escravizado negro, sobre aquilo que o africano trouxe, sobre as escolhas que se faz, sobre como administrar esse momento todo. Existe ali um papel preponderante do branco. Então Benedito resolveu morar aqui, como eu digo, como os literatos vão narrar, porque a devoção a São Benedito vem com o colonizador da Itália, onde ele já tinha fama de milagreiro, e vai tomar corpo nas populações escravizadas, que viam nele um símbolo de resistência. Um homem que era filho de escravizados etíopes, que era analfabeto, cozinheiro, se santificou na cozinha. E quando ele vai ser colocado como o ícone dessa irmandade, é porque juntam à figura dele essa ideia de celebrar a negritude, celebrar a cultura religiosa do africano e celebrar a tentativa de liberdade, de luta pela liberdade. Há um papel dele muito grande de abençoar, por exemplo, serviços domésticos, serviços considerados humildes, considerados subalternos, serviços menores ou desvalorizados. Então veja, aonde é o universo onde São Benedito tem uma grande apropriação? É entre essas pessoas, dos mais humildes, dos mais pobres. Quem eram essas pessoas no século XVIII e XIX? Boa parte delas os empregados domésticos, sim, negros, às vezes já livres ou libertados. A Irmandade também era um momento em se negociar a liberdade.
se liberava para fazer a festa, se libertava os escravos momentaneamente, temporariamente, para celebrar São Benedito em dezembro. E era também uma sociedade, uma instituição que, mesmo sob a égide canônica cristã, lutou a favor de alforriar, de libertar, de negociar a liberdade. Então existe todo um universo que junta o negro com esse São Benedito que se soma à luta a favor da liberdade.